Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. De Evgeny Zamyatin. Nós. 28ª anotação. Resumo. As duas. Entropia e energia. A parte opaca do corpo. Vejam, se o seu mundo é parecido com o dos nossos antepassados distantes, então imaginem que algum dia, no oceano, vocês tropeçaram com a sexta, a sétima parte do mundo, uma espécie de Atlântida, com cidades labirinto extraordinárias, pessoas que planam pelos ares sem a ajuda de asas ou aeros, e pedras que podem ser levantadas com a força do olhar. Resumindo, coisas que não viriam à cabeça, nem se vocês sofressem da doença do sonho. É assim que foi o dia de ontem para mim. Porque, compreendam, nenhum de nós, nunca, desde a Guerra dos 200 anos, esteve fora do muro. Já lhes falei sobre isso. Eu sei que é meu dever para com vocês, amigos desconhecidos, contar em detalhes sobre esse mundo estranho e inesperado que se revelou para mim ontem. Mas, por enquanto, eu não estou em condições de voltar a isso. Tudo é novo, como uma chuva torrencial de eventos, e não dou conta de reuni-los todos. Fechei as mangas do meu unife com as palmas das mãos, e, apesar de tudo, o balde todo derramou e algumas gotas caíram nestas páginas. Primeiro ouvi vozes altas atrás da minha porta e reconheci a voz dela, de I, flexível, metálica, e outra quase monótona, rígida como uma régua de madeira. Era a voz de Yu. Em seguida, a porta se abriu com um estalido e as duas dispararam para dentro do meu quarto. Exatamente isso, dispararam. E pousou a mão no espaldar da minha poltrona e sobre o ombro direito sorriu para Yu com todos os dentes. Eu não queria ficar na direção daquele sorriso. Escute, disse-me I. Essa mulher parece ter como objetivo defender você de mim, como se você fosse uma criancinha. Ela tem sua permissão? E então a outra com as guelras trêmulas. Sim, ele é uma criança. Sim. É só por isso que ele não vê que você está com ele para... Tudo isso é apenas para... Que tudo é uma farsa. Sim, e meu dever é... Por um instante, vi no espelho a linha pártida e trêmula das minhas sobrancelhas. Levantei num salto e, com dificuldade de conter o meu outro eu, de punhos peludos e trêmulos, fazendo passar com dificuldade cada palavra por entre meus dentes, gritei-lhe na cara, bem nas guelras. Agora mesmo fora! Agora! As guerras inflaram-se vermelhas como tijolos, depois murcharam e se tornaram cinzentas. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa e, sem dizer nada, fechou-a com um ruído e foi embora. Corri para aí. Não perdoarei. Nunca irei me perdoar por isso. Ela se atreveu com você? Você não pode pensar que eu penso que ela... Tudo isso porque ela quer registrar-se comigo, mas eu... Felizmente, ela não terá tempo de se registrar com você. Ainda que existissem milhares como ela, não importa. Eu sei que você confia não em milhares, mas somente em mim. Porque, de fato, depois de ontem, sou toda sua, até o fim, como você queria. Estou em suas mãos. Você pode, a qualquer momento... O que a qualquer momento? E imediatamente compreendi o quê. O sangue brotou em minhas orelhas, nas bochechas, e gritei. Não diga isso! Nunca mais fale disso! Você compreende que aquele era o meu eu anterior, mas agora... Quem sabe? O homem é como um romance. Até a última página não se sabe como vai terminar. Do contrário, não valeria a pena ler.
e acariciava minha cabeça. Eu não via seu rosto, mas podia ouvir em sua voz que ela olhava para algum lugar distante, os olhos presos numa nuvem que navegava silenciosamente, devagar, quem sabe para onde. De repente, ela me afastou com a mão, de maneira firme e suave, e disse: Escute, vim aqui lhe dizer que estes, talvez, sejam os últimos dias. Você sabe que, hoje à noite, estão cancelados todos os auditórios. Cancelados? Sim, passei em frente e vi. Nos edifícios dos auditórios preparam algo. Há mesas, médicos de branco. Mas o que é que isso significa? Não sei. Por enquanto, ninguém sabe. E isso é o pior de tudo. Apenas sinto que ligaram a corrente. As faíscas se espalham, se não hoje, amanhã, mas talvez eles não consigam a tempo. Há muito deixei de tentar entender quem são eles e quem somos nós. Não compreendo o que quero, que eles consigam ou não consigam. Apenas uma coisa é clara para mim. E está andando no limite, e num instante, a qualquer momento. Mas isso é uma loucura, eu disse. Você contra o Estado Único. É a mesma coisa que tapar a boca do cano de uma arma com a mão e achar que é possível deter o tiro. É uma completa loucura. Um sorriso. É preciso que todos enlouqueçam. Enlouqueçam o mais depressa possível. Alguém disse isso ontem à noite. Você se lembra? Lá. Sim, tenho isso anotado, portanto havia realmente acontecido. Permaneci em silêncio. Contemplei seu rosto. Nele havia uma cruz escura extraordinariamente nítida. Querida I, antes que seja tarde, se quiser eu abandono tudo, esqueço tudo e vou contigo para lá, para o outro lado do muro, com aqueles... não sei quem são eles. Ela balançou a cabeça. Através das janelas escuras dos seus olhos, lá, dentro dela, vi uma lareira ardente, faíscas, línguas de fogo subiam, um amontoado de lenha seca. E ficou claro para mim que já era tarde. Minhas palavras não podiam fazer mais nada. Ela se levantou. Estava para ir embora. Talvez estes fossem os últimos dias, talvez até os últimos minutos. Agarrei-a pela mão. Não, mais um pouco, pelo bem do... Lentamente, ela levantou minha mão em direção à luz. Minha mão peluda que eu tanto odiava. Eu queria puxá-la, mas ela a segurava com firmeza. Sua mão. Você realmente não sabe, e poucos sabem que as mulheres daqui, da cidade, amavam aqueles do outro lado. É possível que você tenha algumas gotas do sangue ensolarado da floresta. Talvez seja por isso que eu também... Pausa. Que estranho. Meu coração batia muito depressa por causa dessa pausa, desse vazio, desse nada. E gritei. Ah, você não vai embora ainda. Não vai embora até me contar sobre eles. Porque você os ama. E eu nem sei quem são eles, de onde eles são. Quem são eles? A metade que perdemos? H2IO, e para obter H2O, rios, mares, cachoeiras, ondas, tempestades, as duas metades devem ser unidas. Lembro-me precisamente de cada um de seus movimentos. Lembro-me que ela pegou um triângulo de vidro de cima da minha mesa e, durante todo o tempo em que eu falava, apertava a ponta contra sua bochecha. E nela apareceu uma marca branca, depois ficou rosada e desapareceu. É surpreendente. Não consigo recordar suas palavras, principalmente o início, mas apenas algumas imagens e cores isoladas. Eu sei que o início era sobre a Guerra dos 200 anos. E então, vermelho na grama verde, no barro escuro, na neve azul, poças vermelhas que não secavam. Em seguida, a grama amarela queimada pelo sol. Pessoas amarelas e nuas desgrenhadas, cachorros desgrenhados. Perto, ao lado de cadáveres inchados de cachorros ou, talvez, de pessoas. Isso, é claro, foi além dos muros, porque a cidade já havia vencido e o nosso atual alimento à base de petróleo já existia. Do céu, quase até o chão, pesadas pregas escuras balançando,
Colunas de fumaça sobre as florestas, sobre os povoados. Um uivo seco. Fileiras sem fim eram conduzidas até a cidade para serem salvas à força e aprenderem a felicidade. Você sabia de quase tudo isso? Sim, quase tudo. Mas você não sabia, e poucos sabiam, que uma pequena parte deles conseguiu se salvar e passou a viver lá, fora dos muros. Nus, eles foram embora para a floresta. Aprenderam com as árvores, as bestas, os pássaros, as flores, o sol. Adquiriram mais pelos, mas, sob esse pelo, conservaram o sangue vermelho, quente. Para vocês, foi pior. Criaram as cifras, que se arrastam por vocês como piolhos. É necessário livrá-los de tudo e expulsá-los nus para a floresta, deixar que aprendam a tremer de medo, de felicidade, de raiva, de frio e rezar pelo fogo. E nós, Mephi, nós queremos... Não, espere. E Mephi? O que quer dizer Mephi? Mephi? É um nome antigo. É aquele que... Você se lembra? Lá na pedra, a imagem do jovem. Ou não, é melhor na sua língua, você entenderá mais rápido. Então, há duas forças no mundo, a entropia e a energia. Uma tende ao repouso beatífico, ao equilíbrio feliz. A outra tende à destruição do equilíbrio, ao doloroso movimento sem fim. A entropia, os nossos, ou melhor, os seus antepassados, os cristãos, adoravam-a como a um Deus. E nós, os anticristãos, nós... E naquele momento, um murmúrio quase inaudível, uma batida na porta, e saltou para dentro do quarto aquele mesmo homem achatado, com a testa enterrada nos olhos, que mais de uma vez trouxera para mim os bilhetes de ir. Ele veio correndo em nossa direção e parou resfolegando como uma bomba de ar. Não conseguia dizer uma palavra. É possível que tenha corrido depressa demais. Mas então, o que aconteceu? E agarrou-o pelo braço. Estão vindo para cá. A bomba finalmente ofegou. Os guardiões. E com eles aquele que parece um corcunda. S? Sim, sim. Estão perto, no prédio. Estarão aqui a qualquer momento. Rápido, rápido. Bobagem. Temos tempo. Ela riu, faíscas nos olhos com línguas de fogo. Ou era uma coragem absurda e imprudente, ou algo que eu ainda não havia compreendido. E, pelo benfeitor, você tem que entender. Isso é, pelo benfeitor. O triângulo pontiagudo, um sorriso. Então por mim, eu te peço. Ah, ainda preciso tratar de um assunto com você. Mas não importa. Amanhã. Com alegria. Sim, com alegria. Ela acenou para mim. O outro também acenou, aparecendo por um instante sob o toldo formado pela sua testa. E fiquei só. Depressa, para a mesa. Abri minhas notas. Peguei a pena para que eles me encontrassem trabalhando em benefício do Estado Único. De repente, cada fio de cabelo da minha cabeça estava vivo. Isolados, moviam-se. E se eles apanharem e lerem, mesmo que seja uma das últimas páginas? Fiquei sentado à mesa, sem me mover. Vi como tremiam as paredes, a pena em minha mão. As letras trepidavam e se misturavam. Devo esconder? Mas onde? Tudo é de vidro. Queimar? Mas eles me veriam do corredor e das habitações vizinhas. E depois já não posso, não tenho forças para destruir este doloroso e talvez mais precioso pedaço de mim mesmo. Ao longe no corredor, já se ouviam vozes e passos. Tive tempo apenas de agarrar um maço de folhas e metê-lo embaixo de mim. Eu estava pregado à poltrona, que oscilava com cada um de seus átomos, e, sob meus pés, era como o convés de um navio, para cima, para baixo. Encolhido como uma bolinha, escondido sob o toldo da minha testa, de alguma maneira de soslaio, observei sorrateiro. Eles iam de quarto em quarto, iniciando no final direito do corredor e chegando cada vez mais perto. Alguns ficavam sentados e petrificados como eu. Outros se levantavam de um salto ao encontro deles e escancaravam a porta.
números felizes. Se eu também... O benfeitor é indispensável para o aperfeiçoamento da desinfecção humana e, em consequência, não existe nenhum movimento peristáltico no organismo do estado único. Com a pena aos pulos, extraí esse completo disparate e me inclinei mais sobre a mesa. Em minha cabeça havia uma enlouquecida forja. Às minhas costas ouvia a maçaneta da porta. O vento soprou. A poltrona pôs-se a dançar sob mim. Só então, com dificuldade, desprendi-me da página e me virei para os que haviam entrado. Como é difícil interpretar uma farsa. Ah, quem me falou hoje sobre a farsa? S. entrou na frente, sombrio, calado, com os olhos perfurando poços em mim, em minha poltrona, nas folhas que estremeciam sob a minha mão. Em seguida, por um momento, alguns rostos familiares, cotidianos, no umbral da porta. E dentre eles, um se destacou, guelras castanho-rosadas infladas. Recordei tudo o que acontecera neste quarto meia hora atrás, e ficou claro para mim o que ela faria naquele instante. Todo o meu ser batia e pulsava naquela, felizmente não transparente, parte do meu corpo, em que eu havia escondido o manuscrito. Yu aproximou-se por trás dele. De S. Tocou-o cuidadosamente pela manga e disse em voz baixa: Este é D503, o construtor da integral. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele sempre está assim, atrás da mesa. Não se dá nenhum descanso. Eu o quê? Que mulher admirável, surpreendente. S começou a deslizar em minha direção. Inclinou-se sobre meu ombro, acima da mesa. Cobri o que acabara de escrever com o cotovelo, mas ele gritou severamente: Solicito que me mostre o que tem aí imediatamente. Ardendo de vergonha, entreguei a ele o pedaço de papel. Ele leu, e eu vi um sorriso escapar de seus olhos, escorrer pelo rosto, e depois de mover um pouco sua pequena cauda, assentar-se em algum lugar no canto direito da boca. Um pouco ambíguo, mesmo assim. Bem, continue. Não vamos mais incomodá-lo. Ele chapinhou até a porta, como um remo na água, e a cada um de seus passos, meus pés, mãos, dedos voltavam a mim. Minha alma novamente distribuía-se pelo meu corpo uniformemente. Respirava. Por último, Yu se deteve no meu quarto, aproximou-se de mim, inclinou-se e sussurrou no meu ouvido. Sorte sua que eu... Incompreensível. O que ela quis dizer com isso? À noite, mais tarde, soube que eles levaram 3 números consigo. Aliás, sobre isso, como sobre todo o resto que acontecia, ninguém falava. Uma influência educativa dos guardiões, invisivelmente presentes entre nós. As conversas giravam principalmente em torno da rápida queda do barômetro e da mudança do tempo. E então, tá gostando da história? Da narração? Da escolha dos livros? Então ajuda o LiterataCast. Se você estiver me ouvindo numa plataforma de áudio, dá uma olhadinha se não existe aí a possibilidade de você curtir, seguir o canal. E se estiver no YouTube, deixa o seu like, um comentário, compartilha com seus amigos que também gostam de literatura. Ah, também tem o botão Valeu Demais no YouTube, caso você queira nos ajudar financeiramente. O LiterataCast conta com seu apoio. E agora, de volta à leitura. Vigésima nona anotação. Resumo. Fios no rosto. Brotos. Compreensão antinatural. Estranho. O barômetro está caindo, mas ainda não há vento, apenas silêncio. Lá no alto, já havia começado uma tempestade, mas ainda era inaudível para nós. As nuvens passavam a toda pressa. Ainda eram poucas, fragmentos isolados e irregulares. Era como se alguma cidade lá em cima estivesse sendo destruída e pedaços de paredes e torres voassem para baixo, crescendo diante dos meus olhos com uma velocidade terrível, chegando cada vez mais perto. Mas ainda teriam que voar por mais alguns dias pelo azul infinito antes de nos atingirem aqui embaixo,
no fundo. Reinava o silêncio aqui embaixo. No ar havia fios finos, incompreensíveis, quase invisíveis, que eram trazidos de lá, do outro lado do muro, a cada outono. Flutuavam lentamente, e de súbito você sente alguma coisa estranha e invisível no seu rosto. Quer tirá-la, mas não consegue. Não há como se livrar. Há muitos desses fios, especialmente ao longo do muro verde, onde eu caminhava hoje pela manhã. E havia me designado para encontrá-la na casa antiga, naquele nosso apartamento. Eu já estava próximo à enorme massa da casa antiga, quando ouvi, atrás de mim, os passos curtos e apressados de alguém, a respiração rápida. Olhei para trás. Vinha me alcançando. Ela toda parecia um tanto especial, perfeita e firmemente arredondada. Os braços, as taças dos seus seios e todo o seu corpo, que me eram tão familiares, haviam se tornado arredondados, esticando o seu unife. O material fino se romperia a qualquer instante, deixando-a exposta ao sol, à luz. Uma imagem me veio à mente. Lá, na mata verde, na primavera, com a mesma obstinação, os brotos se abrem através da terra e logo crescem ramos, folhas, flores. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, com o azul brilhante mirando meu rosto. Eu vi você naquele dia, no dia da unanimidade. Também vi você. E imediatamente me lembrei dela, parada lá embaixo, na passagem estreita contra a parede, cobrindo o ventre com os braços. Olhei sem querer para o seu ventre arredondado sob o unife. Ela, evidentemente, notou isso e se pôs, toda arredondada e rosada, e um sorriso cor-de-rosa. Estou tão feliz, tão feliz. Eu estou completa, compreende? Estou transbordando. Caminho e não ouço nada ao redor. Ouço apenas meu interior, dentro de mim. Fiquei em silêncio. No meu rosto havia algo estranho, que me incomodava, e de maneira nenhuma pude me livrar daquilo. E súbito, inesperadamente, o azul brilhando ainda mais, ela pegou minha mão e senti seus lábios nela. Foi a primeira vez na minha vida. Uma espécie de carinho antigo, que eu desconhecia até então. E a vergonha e a dor que ele causou foi tanta que eu, talvez até de modo grosseiro, tirei a mão. Escute, você perdeu a cabeça. E não apenas com isso, mas em geral. Por que você está tão feliz? Por acaso você esqueceu o que te espera? Se não agora, então dentro de 1 ou 2 meses? Sua alegria se apagou. Todos os seus arredondados se envergaram e murcharam. E no meu coração surgiu uma compreensão desagradável, até dolorosa, ligada ao sentimento de pena. O coração não é diferente de uma bomba ideal. Compressão, contração, absorção de líquido são um absurdo técnico. Daí fica claro quão essencialmente absurdos, antinaturais e doentios são todos os amores e penas, etc., que provocam tal compressão. Silêncio. O muro de um verde turvo estava à minha esquerda. A massa vermelho escura estava à frente. E essas duas cores, somadas, trouxeram-me uma visão resultante, uma ideia brilhante, como me pareceu. Espere! Sei como salvar você. Livrarei você de ver seu próprio filho e depois morrer. Poderá amamentá-lo. Poderá ver como ele cresce em seus braços, arredondar-se, amadurecer como um fruto. Ela se pôs a tremer dos pés à cabeça. Agarrou-se em mim. Você se lembra daquela mulher? Enfim, aquela, de algum tempo atrás, no passeio? Pois bem, ela está aqui agora, na casa antiga. Vamos até ela e garanto que vou arranjar tudo imediatamente. Já pude ver nós dois, eu e I, conduzindo-a pelos corredores. Eu a vi lá, entre as flores, a grama, as folhas. Mas ela deu um passo para trás. As pontinhas rosadas de sua meia-lua estremeceram e se curvaram para baixo. Aquela? A outra? Ela disse. Quero dizer... Fiquei perturbado por alguma razão. Bem, sim, ela mesma. E você quer que eu vá até ela
e peça para... Não se atreva a me dizer isso nunca mais. Curvada, ela rapidamente se afastou de mim, e como se houvesse se esquecido de algo, ela se virou e gritou. Que eu morra, sim! Você não tem nada com isso. Para você não dá tudo no mesmo? Silêncio. Pedaços de torres e paredes azuis caíam lá de cima, e com uma terrível rapidez cresciam diante dos meus olhos, mas ainda tinham horas, talvez dias, para voar pelo infinito. Os fios invisíveis flutuavam lentamente, instalando-se no meu rosto, e de nenhuma maneira pude sacudi-los, livrar-me deles. Lentamente, dirigi-me à casa antiga. No coração, uma compressão absurda e dolorosa. 30ª anotação. Resumo. O último número. O erro de Galileu. Não seria melhor? Segue a minha conversa com I ontem à noite na casa antiga, entre o barulho multicolorido que abafava o movimento lógico do pensamento. Cores vermelhas, verdes, amarelo-bronze, brancas alaranjadas. O tempo todo sob o sorriso petrificado em mármore do antigo poeta de nariz arrebitado. Reproduzirei essa conversa ao pé da letra, porque me parece que há um significado enorme e determinante para o destino do Estado único. E mais, para o destino do universo. Além disso, vocês, meus leitores desconhecidos, talvez possam encontrar aqui alguma justificativa para o meu... Sem nenhuma preparação, I despejou tudo em mim de uma só vez. Eu sei que depois de amanhã você fará o primeiro voo do teste da integral. Nesse dia, nós a tomaremos em nossas mãos. Como? Depois de amanhã? Sim. Sente-se, não se preocupe. Não podemos perder nenhum minuto. Entre as centenas de números detidos ontem, ao acaso pelos guardiões, há 12 MEF. Se deixarmos 2 ou 3 dias se passarem, eles serão mortos. Permaneci em silêncio. Para observar o progresso do experimento, eles precisam enviar a você técnicos eletricistas, mecânicos, médicos e meteorologistas. E exatamente às 12 horas, lembre-se, quando soar o sinal do almoço e todos forem ao refeitório, nós ficaremos no corredor e trancaremos todos no refeitório. E a integral será nossa. Você compreende? Isso precisa ser feito a qualquer custo. A integral em nossas mãos será uma arma que nos ajudará a pôr um fim em tudo de uma vez, rápido e sem dor. Os aeros dele serão apenas mosquitos insignificantes contra um falcão. E depois, se for inevitável, poderemos apontar para baixo o escape dos motores e apenas terão o trabalho de... Sobressaltei-me. Isso é inconcebível, um absurdo. Por acaso não está claro que o que você está começando é uma revolução? Sim, uma revolução. Por que isso é absurdo? É um absurdo porque uma revolução não é possível. Porque a nossa... Eu é que digo e não você. A nossa revolução foi a última. E não é possível haver outras revoluções. Todo mundo sabe disso. Um zombeteiro triângulo pontiagudo de sobrancelhas. Meu querido, você é um matemático. Inclusive, mais do que isso, um filósofo da matemática. Então, fale-me sobre o último número. O que você quer dizer? Eu não compreendo. Que último? Bem, o último. O mais elevado. O maior. Mas, isso é um completo absurdo. Os números são infinitos. Que último número é esse que você quer? E que última revolução é essa que você quer? Não há última. As revoluções são infinitas. Último é para as crianças. O infinito as assusta, e é imprescindível que as crianças durmam tranquilamente à noite. Mas qual é o sentido? Qual é o sentido de tudo isso, pelo benfeitor? Qual é o sentido, uma vez que já somos todos felizes? Suponhamos. Então, está bem, que seja assim. O que vem depois? Que piada!
Uma pergunta completamente infantil. Conte alguma coisa às crianças do início ao fim e certamente vão perguntar, e depois, por quê? As crianças são os únicos filósofos valentes. E filósofos valentes são necessariamente crianças. E é exatamente assim, como as crianças, devemos sempre perguntar, e depois? Não há nada depois, ponto final. Por todo o universo, uniformemente distribuído por todas as partes. Ahá! Uniformemente, em todas as partes. E aqui está a mesma entropia, a entropia psicológica. Para você, para um matemático, talvez não esteja claro que é apenas na diferença entre temperaturas, é apenas nos contrastes térmicos, é apenas neles que reside a vida. E se por toda parte, por todo o universo, houvesse corpos de igual calor ou de igual frieza, eles precisam colidir para obter fogo, explosão, guina. E nós os faremos colidir. Mas entenda, nossos antepassados fizeram exatamente isso na época da Guerra dos 200 anos. E eles estavam certos, 1000 vezes certos. Eles cometeram apenas um erro. Posteriormente, acreditaram que tinham o último número, o que não existe na natureza, não existe. O erro deles foi o erro de Galileu. Ele estava certo de que a Terra gira ao redor do Sol, mas não sabia que todo o sistema solar se move ao redor de um centro. Não sabia que a real e não relativa órbita da Terra não é de forma alguma um círculo ingênuo. E vocês? Nós, por enquanto, sabemos que não existe último número. Talvez esqueçamos. Não, talvez esqueçamos quando ficarmos velhos, como todos ficam velhos inevitavelmente. E então, também inevitavelmente, cairemos como as folhas das árvores no outono, como depois de amanhã você. Não, querido, você não. Você está do nosso lado. Você está do nosso lado. Afogueada, num torvelinho, radiante, eu nunca a vira assim. Ela me abraçou com todo o corpo. Eu desapareci. Por fim, olhando-me de maneira sólida e firme nos olhos. Então se lembre bem, às 12 horas. E eu disse, sim, lembrarei. Ela foi embora. Fiquei só entre a algazarra turbulenta e dissonante de azuis, vermelhos, verdes, amarelo-bronze e laranja. Sim, às 12 horas. E de repente tive o sentimento absurdo de que algo estranho havia se instalado no meu rosto, algo de que eu não podia me livrar de maneira alguma. De repente, era a manhã de ontem. Yu estava gritando na cara de Yi. Por quê? Que absurdo foi aquele? Apressei-me em sair, chegar rápido em casa. Em algum lugar atrás de mim, ouvi o grito estridente dos pássaros sobrevoando o muro. E adiante, no sol poente, de luz cor de framboesa cristalizada, os globos das cúpulas, as enormes e ardentes casas cúbicas, raios congelados no céu, o pináculo da torre acumuladora. E tudo isso, toda essa impecável beleza geométrica, eu mesmo, com minhas próprias mãos, devo... Será que não há alguma outra saída? Outro caminho? Passei por um auditório. Não me lembro do número. Dentro, bancos estavam empilhados. No centro, as mesas estavam cobertas por lençóis de vidro branco como a neve. Sobre o branco, havia uma mancha de sangue rosado, de sol. Oculto por trás de tudo isso havia um misterioso, e por isso terrível amanhã. É anormal que um ser pensante e capaz de ver tenha que viver entre irregularidades, incógnitas e X. É como se o vendassem e o obrigassem a andar tateando e tropeçando, e você sabe que em algum lugar bem perto há uma beirada. E mais um passo, e de você apenas restará um pedaço achatado e disforme de carne. Por acaso, isso não é a mesma coisa? E se, sem esperar, eu me atirar de cabeça? Essa não seria a única maneira, a correta,
de me desvencilhar de tudo de uma vez? 31ª anotação. Resumo. A grande operação. Perdoei tudo. Uma colisão de trens. Estamos salvos. No último momento, quando parecia que não havia nada em que se agarrar, quando parecia que tudo estava acabado. Era como se você houvesse subido os degraus que levam até a terrível máquina do benfeitor e, com um pesado retinido, fosse coberto pela campânula de vidro e, pela última vez na vida, rapidamente devorasse com os olhos o céu azul. E, de repente, tudo isso foi só um sonho. O sol aparece rosado e alegre. E a parede, que alegria é passar a mão pela parede fria. O travesseiro é um deleite sem fim a marca deixada pela cabeça no travesseiro branco. Foi aproximadamente isso o que experimentei quando li hoje de manhã a Gazeta do Estado. Fora um sonho terrível, e ele acabara. E eu, um covarde, incrédulo, já estava pensando em me matar. Estou envergonhado de ler agora as últimas linhas que escrevi ontem. Mas não importa. Que fiquem assim, como uma memória das coisas inacreditáveis que poderiam acontecer e das que nunca, sim, nunca acontecerão. Na primeira página da Gazeta do Estado brilhava: Alegrem-se, porquanto a partir de hoje vocês são perfeitos. Até o dia de hoje, suas criações, mecanismos, eram mais perfeitos que vocês. Por quê? Cada faísca de um dínamo é uma faísca de pura razão. Cada movimento de um pistão é um silogismo imaculado. Mas será que essa mesma razão infalível não existe em vocês? A filosofia dos guindastes, prensas e bombas é perfeita e clara, como um círculo de compasso. Mas será a sua filosofia menos perfeita que um compasso? A beleza do mecanismo está na imutabilidade e exatidão do ritmo, como um pêndulo. Mas vocês, criados desde a infância no sistema Taylor, não adquiriram a exatidão de um pêndulo? E apenas mais uma coisa: mecanismos não têm imaginação. Alguma vez vocês viram na fisionomia do cilindro de uma bomba formar-se um sorriso distante, com ar estúpido de sonhador enquanto trabalha? Alguma vez vocês ouviram os guindastes à noite, nas horas determinadas para o descanso, dar voltas inquietas e suspirando? Não. Tenham vergonha. Os guardiões, com cada vez mais frequência, veem esses sorrisos e suspiros. E escondam os olhos. Os historiadores do Estado Único pedem demissão para não registrar eventos tão vergonhosos. Mas não é sua culpa. Vocês estão doentes. O nome dessa doença é imaginação. É um verme que rói sua testa, deixando rugas negras. É uma febre que o intimida a correr cada vez mais distante, ainda que esse distante comece onde termina a felicidade. Essa é a última barricada no caminho para a felicidade. Alegrem-se, ela já foi dinamitada. O caminho está livre. A última descoberta da ciência do Estado, o centro da imaginação, está num lamentável nódulo cerebral na região da ponte de Varólio. Uma tripla cauterização desse nódulo com raios-x e vocês estarão curados da imaginação. Para sempre. Vocês são perfeitos. Vocês são como máquinas. O caminho para a felicidade está 100% livre. Apressem-se todos, velhos e jovens. Apressem-se para se submeter à grande operação. Apressem-se para os auditórios onde se executa a grande operação. Viva a grande operação! Viva o Estado Único! Viva o benfeitor! Se vocês houvessem lido tudo isso, não por meio de minhas anotações, semelhantes a algum antigo romance excêntrico, mas se tivessem nas mãos, como eu tenho, esta trêmula folha de jornal ainda cheirando a tinta, se como eu vocês soubessem que tudo isso é a mais pura realidade, se não de hoje, de amanhã, vocês não sentiriam a mesma coisa que sinto agora? Não perderiam a cabeça como eu agora? Não correriam pela espinha e pelos braços essas terríveis e doces agulhas de gelo? Não se sentiriam como um gigante, um Atlas, que se endireitando
certamente acertaria a cabeça no teto de vidro? Peguei o telefone. E 330? Sim, sim. 330? Em seguida, engasgando, gritei. Você está em casa, certo? Você leu? Você está lendo? Mas isso é maravilhoso! Sim. Um silêncio longo e sombrio. O fone zumbia quase inaudível. Pensava em alguma coisa. Preciso vê-lo hoje. Sem falta. Sim, na minha casa, após as 16 horas. Sem falta. Querida. Tão querida. Sem falta. Eu senti que estava sorrindo e de maneira nenhuma conseguia parar. Eu carregaria esse sorriso pela rua como um lampião, no alto, sobre minha cabeça. Lá fora, o vento me fustigava. Fazia redemoinhos, assobiava, açoitava. Mas apenas me fez mais alegre. Brade, uive, não importa. Você não pode derrubar estas paredes agora. Sobre minha cabeça, as nuvens esvoaçantes de ferro desabando. Que venham. Não podem escurecer o sol. Pregamo-as para sempre no zênite, em fileira, nós, Josués, filhos de Num. Na esquina havia uma densa aglomeração de Josués, filhos de Num, com as testas coladas à parede de vidro. Lá dentro havia uma pessoa deitada sobre a mesa de um branco ofuscante. Embaixo desse branco vislumbrava-se o ângulo de uns pés descalços amarelados. Médicos brancos debruçavam sobre a cabeceira. Uma mão branca estendia para a outra uma seringa cheia de algum líquido. E você, por que não entra? Perguntei a ninguém em particular, ou melhor, a todos. E você? Uma esfera virou-se para mim. Eu vou depois. Primeiro tenho que... Afastei-me, um pouco desconcertado. Eu realmente precisava vê-la primeiro. Mas por que primeiro? Não pude responder. O hangar. A integral brilhava, cintilava um azul de gelo. Na maquinaria, o dínamo zumbia docemente, repetindo sem fim a mesma palavra, como se fosse familiar, minha. Inclinei-me e acariciei o tubo longo e frio do motor. Querida. Tão, tão querida. Amanhã você ganhará vida. Amanhã, pela primeira vez na sua existência, estremecerá pelo fogo abrasador das faíscas no seu ventre. Com que olhos eu teria olhado para esse poderoso monstro de vidro se tudo houvesse permanecido como ontem? Se eu soubesse que amanhã, às 12 horas, eu a trairia. Sim, trairia. Com cuidado, um toque no meu cotovelo. Virei-me, o rosto do segundo construtor, plano como um prato. Você já sabe? Ele disse. O quê? A operação? Pois não é verdade? Como tudo de uma só vez? Não, não é isso. O voo experimental foi suspenso até depois de amanhã. Tudo por causa da operação. Nos apressamos em vão. Nos esforçamos. Tudo por causa da operação. Engraçado. Que pessoa limitada. Não vê nada além do seu prato. Se ele soubesse que, se não fosse pela operação, amanhã, às 12 horas, ele estaria trancado numa caixa de vidro, subindo e descendo pelas paredes. Minha habitação, às 15 horas e 30 minutos. Entrei e vi Yu. Ela estava sentada atrás da minha mesa, com a mão direita, ossuda e firme, apoiando a bochecha direita. Ela devia estar esperando há bastante tempo, porque, quando entrei, deu um salto ao meu encontro. Em sua bochecha ficou a marca dos 5 dedos. Por um segundo, lembrei-me daquela manhã infeliz, em que ela estava aqui mesmo, junto à mesa, ao lado de Yi, enfurecida. Mas foi apenas por um segundo. Ela foi lavada imediatamente pelo sol de hoje. Assim acontece, se o dia está claro, e, ao entrar no cômodo, você acende o interruptor por distração. A lâmpada se acende, mas é como se ela não estivesse ali. Tão ridícula, precária, desnecessária. Sem pensar, estendi-lhe as mãos e perdoei tudo. Ela agarrou minhas mãos e, com força, espinhosa, apertou-as e suas bochechas pendiam como adornos antigos, estremecendo de emoção. Ela disse. Estava esperando.
Só um minuto. Só queria dizer como estou feliz, como estou contente por você. Você compreende? Amanhã, depois de amanhã, você estará completamente curado. Você nascerá de novo. Vi uma folha de papel na mesa. As 2 últimas páginas das minhas notas de ontem estavam no mesmo lugar, como eu as deixara à noite. Se ela visse o que escrevi ali. Aliás, não importa. Agora é apenas história. Agora isso está ridiculamente distante, como num binóculo invertido. Sim, eu disse. E sabe, agora mesmo eu andava pela avenida e havia uma pessoa na minha frente, e sua sombra se projetava no pavimento. E imaginem, a sombra brilhava. E tenho certeza de que amanhã não haverá mais sombras, nem de uma pessoa, nem de uma coisa. O sol atravessará tudo. Ela, com delicadeza e severidade. Você é um sonhador. Eu não permitiria que minhas crianças na escola falassem assim. E continuou falando sobre as crianças, como levara todas de uma só vez, em grupo, para a operação, e como foram obrigados a amarrá-las, e que é necessário o amor sem piedade, sim, sem piedade, e que ela, ao que parece, no final decidirá. Ela ajustou o tecido cinza azulado entre os joelhos, em silêncio e rapidamente, cobriu-me com um sorriso dos pés à cabeça e foi embora. E, felizmente, hoje o sol ainda não havia parado. O sol corria, e já eram 16 horas. Bati na porta, o coração batendo. Entre. Eu estava no chão, ao lado da sua poltrona, abraçando suas pernas, minha cabeça atirada para trás, olhando em seus olhos, alternando entre um e outro, e vendo-me a cada olhada num maravilhoso cativeiro. E do outro lado da parede, uma tempestade. As nuvens faziam-se cada vez mais ferrosas. Que se façam? Na minha cabeça, as palavras, apertadas, furiosas, transbordavam. E, em voz alta, eu voava junto com o sol para algum lugar. Não, agora já sabemos para onde. E havia planetas atrás de mim, planetas espalhando chamas e habitados por flores cantantes de fogo. Planetas mudos, azuis, em que pedras racionais se uniram numa sociedade organizada. Planetas que alcançaram, como a nossa Terra, o ápice da felicidade 100% absoluta. De repente, de cima... Você não acredita que o ápice é justamente a união das pedras numa sociedade? Um triângulo mais e mais pontiagudo e obscuro. E a felicidade? Sério? Afinal, os desejos são torturantes, não é? E claro, a felicidade acontece quando não há mais desejos, nem mesmo um. Que erro, que preconceito ridículo de até agora colocarmos um sinal de mais diante da felicidade. Diante da felicidade absoluta, é claro, deveria haver um sinal de menos, o divino menos. Lembro-me de murmurar perplexo. Menos absoluto, 273 graus. Menos 273. Exatamente. Um pouco frio. Mas será que isso não é o que demonstra que estamos no ápice? Como antes, há muito tempo, de alguma maneira ela falava como se fosse eu, por mim. Desenvolvia meus pensamentos até o fim. Mas nisso havia algo tão terrível que não suportei, e com esforço arranquei de dentro de mim um não. Não? Eu disse. Você está brincando. Ela começou a rir alto, alto demais. Rapidamente, num segundo, ela riu até certo limite, tropeçou e caiu. Pausa. Levantou-se, colocou a mão no meu ombro e me encarou demorada e lentamente. Depois me puxou para si, e não havia mais nada, apenas seus afiados e quentes lábios. Adeus. Isso veio de longe, de cima, e demorou a me atingir, talvez 1 ou 2 minutos. Como assim, adeus? Você está doente. Cometeu crimes por mim. Isso não é uma tortura para você? E agora existe a operação, e você vai se curar de mim. Isso é um adeus. Não! Gritei.
Um triângulo implacável, agudo e escuro no branco. Como? Você não quer ser feliz? Minha cabeça se rachava. 2 trens de lógica colidiram, subiram um no outro, destroçaram-se, partiram-se. Bem, então o que vai ser? Estou esperando, escolha. A operação e a felicidade 100% ou... Não posso sem você, não devo sem você. Eu disse ou pensei ter dito, não sei, mas I ouviu. Sim, eu sei. Ela me respondeu. E então, ainda me segurando pelos ombros e sem deixar meus olhos. Bem, até amanhã. Amanhã às 12 horas. Você se lembra? Não, foi adiado por um dia. Depois de amanhã. Para nós é ainda melhor. Às 12 horas, depois de amanhã. Caminhava sozinho pela rua, na luz do crepúsculo. O vento me girava, carregava-me, perseguia-me como um papel. Pedaços do céu férreo voavam pelo céu, voavam pelo infinito. Teriam mais um dia ou 2 voando. Os unifes pelo caminho esbarravam em mim, mas eu caminhava sozinho. Para mim estava claro. Todos estavam salvos, mas para mim não havia mais salvação. Eu não queria a salvação. 32ª anotação. Resumo. Não acredito. Tratores. Uma lasca humana. Vocês acreditam que vão morrer? Sim, o homem é mortal. Eu sou um homem, logo... Não, não é isso. Eu sei que vocês sabem disso. Estou perguntando, alguma vez vocês acreditaram nisso? Acreditaram definitivamente? Acreditaram não com a mente, mas com o corpo? Sentiram que um dia os dedos que seguram esta mesma página ficarão amarelos, gelados? Não. Certamente não acreditam. E é por isso que até agora vocês não saltaram do 10º andar. É por isso que até agora vocês continuam comendo, virando a página, barbeando-se, sorrindo, escrevendo. A mesma coisa, sim, exatamente a mesma coisa está se passando comigo hoje. Sei que esse pequeno ponteiro negro no meu relógio desliza em direção à meia-noite e voltará a subir lentamente, passará pelo último traço e chegará o amanhã improvável. Eu sei disso, mas por alguma razão não acredito. Ou talvez porque estas 24 horas parecem passar como 24 anos. E é por isso que eu ainda consigo fazer alguma coisa, apressar-me até algum lugar, responder perguntas e subir a escada que leva ao topo da integral. Ainda sinto como ela balança na água e percebo que é necessário agarrar-me ao corrimão. O vidro é frio sob as mãos. Vejo como os guindastes são vívidos e transparentes, curvando os pescoços de Grow, esticando os bicos e alimentando com cuidado e carinho o motor da integral, com o assustador alimento explosivo. Embaixo, no rio, vejo claramente as veias e os nódulos azuis hidráulicos inflarem com o vento. Mas tudo isso era completamente apartado de mim, plano, como um desenho numa folha de papel. E de maneira estranha, o desenho do rosto achatado do segundo construtor, de repente, falou. Bem, então, quanto combustível colocaremos no motor? Se calcularmos que são 3 horas e meia. Diante de mim, no projeto, no desenho, o contador na minha mão, o mostrador logarítmico, a cifra 15. 15 toneladas, mas é melhor colocar... Sim, coloquemos 100. Disse isso porque, afinal, eu sabia que amanhã... De soslaio, vi que, de maneira quase imperceptível, minha mão com o mostrador começara a tremer. 100? Mas para essa quantidade tão grande? Isso é suficiente para uma semana? Que uma semana, mais. Não importa, quem sabe? Eu sei. O vento assobiava. O ar estava completamente carregado até o topo com alguma coisa invisível. Eu respirava com dificuldade, andava com dificuldade e, com dificuldade, lentamente, sem parar nem por um segundo,
O ponteiro do relógio deslizava na torre acumuladora, no final da avenida. O pináculo da torre estava nas nuvens, apagado, azulado, e soltava um uivo surdo ao sugar a eletricidade. Também uivavam as trombetas da fábrica musical. Como sempre, estávamos em fila de 4 pessoas, mas as filas pareciam um pouco compactas. Talvez por causa do vento, elas oscilassem, curvassem-se cada vez mais. Na esquina, chocamo-nos com alguma coisa. Retrocedemos num denso e imóvel aglomerado, com a respiração acelerada, e imediatamente todos esticaram os longos pescoços de ganso. Olhem! Não, olhem ali, rápido! Eles, são eles! Mas eu? De jeito nenhum! De jeito nenhum! É melhor enfiar a cabeça na máquina. Silêncio, você está louco? Na esquina, no auditório, a porta estava escancarada, e de lá saía uma lenta e pesada coluna de 50 pessoas. Pensando bem, pessoas não é o correto. Não tinham pés, mas umas rodas, forjadas e pesadas, movidas por acionamento invisível. Não eram pessoas, mas algum tipo de tratores humanoides. Sobre as cabeças, carregavam uma bandeira branca, balançando ao vento como um sol dourado bordado, e nos raios a inscrição: Nós somos os primeiros, já fomos operados, sigam-nos todos. De maneira lenta e impetuosa, eles atravessaram a multidão, e claramente, se houvesse no caminho deles uma parede, uma árvore, um prédio, de forma alguma eles parariam. Atravessariam a parede, a árvore, o prédio. Eles já estavam no centro da avenida, unidos pelas mãos, esticavam-se numa corrente, vindo de frente para nós. E nós, tensos, com as cabeças eriçadas, esperávamos. Os pescoços de ganso esticados. Nuvens. O vento assobiava. De repente, os flancos da corrente, à direita e à esquerda, rapidamente começaram a se curvar em nossa direção, cada vez mais rápido, como uma máquina pesada sobre uma montanha. Comprimiram-nos num anel em direção à porta, para dentro das portas. Alguém soltou um grito estridente. Estão nos empurrando para dentro! Corram! Todos saíram correndo. Perto da parede ainda restara uma abertura estreita no anel vivo. E todos se atiraram para lá com as cabeças na frente, cabeças momentaneamente afiadas como cunhas e cotovelos, costelas, ombros, quadris pontiagudos. Como um jato de água comprimido de uma mangueira de incêndio, espalharam-se ao redor em forma de leque, batendo os pés, sacudindo os braços, os unifes. Em algum lugar, por um instante, vi de relance um corpo duplamente encurvado, como a letra S, com orelhas como asas transparentes. E então desapareceu, como que tragado pela terra. Fiquei só entre efêmeros braços e pernas. Corri. Parei para descansar um pouco em alguma entrada, as costas coladas firmemente na porta, e em seguida algo veio a mim, como o vento, e uma pequena lasca humana cravou-se em mim. O tempo todo eu vim atrás de você. Não quero, compreende? Não quero. Eu concordo. Mãos pequenas e arredondadas na minha manga, olhos azuis arredondados. Era ela. Era O. Ela pareceu deslizar pela parede e sentou-se no chão. Encolheu-se como uma bolinha, nos degraus frios, e eu fiquei sobre ela, acariciando sua cabeça. Seu rosto, minhas mãos ficaram molhadas. Senti-me como se eu fosse muito grande e ela bem pequena, uma pequena parte de mim mesmo. Foi absolutamente diferente do que com I, e naquele momento imaginei que devia ser algo semelhante ao que os antigos sentiam em relação às suas crianças particulares. Embaixo, através das mãos que cobriam seu rosto, quase inaudível. Todas as noites eu não posso. Se eles me curarem, todas as noites, sozinha na escuridão, penso nele, em como ele será, como irei. Não terei nada pelo que viver, você entende? Você precisa. Um sentimento absurdo, mas de fato estava certo. Sim, eu precisava. Absurdo porque esse meu dever
Era mais um crime. Absurdo porque o branco não pode ser preto ao mesmo tempo. Dever e crime não podem coincidir. Ou na vida não há nem preto, nem branco, e a cor depende apenas de uma premissa lógica fundamental. E se a premissa foi a de que dei a ela um filho ilegalmente? Pois, tudo bem, não precisa, não precisa. Disse eu. Você compreende que tenho que levá-la até aí, como propus antes, para que ela... Sim. Falou baixo, sem tirar as mãos do rosto. Ajudei-a a se levantar. Em silêncio, cada um com seus pensamentos, ou talvez pensando na mesma coisa. Prosseguimos pela rua que escurecia, entre casas mudas, cor de chumbo, por galhos cheios que o vento açoitava. Em algum ponto transparente e tenso, em meio ao assobio do vento, ouvi atrás de nós passos familiares, chapinhando como se atravessassem uma poça de água. Na esquina, olhei ao redor, e entre as nuvens invertidas que voavam refletidas no vidro pálido do pavimento, vi S. Imediatamente, meus braços se tornaram estranhos, balançando fora de ritmo, e falei alto para O que amanhã, sim, amanhã, aconteceria o primeiro voo da Integral, e seria algo absolutamente sem precedentes, miraculoso, espantoso. O ficou surpresa. Olhou para mim, com os olhos redondos e azuis, para o meu ruidoso e sem sentido balançar de braços. Mas não a deixei dizer nenhuma palavra. Eu falava sem parar. E dentro de mim, isolado, audível apenas para mim, martelava e zumbia febrilmente o pensamento. Não devo. É necessário de alguma maneira. Não devo levá-lo conosco até aí. Ao invés de virar à esquerda, virei à direita. A ponte oferecia, obediente e servil, suas costas arqueadas a nós três, eu, O e S atrás. As luzes dos prédios iluminados do outro lado da margem derramavam-se na água, rompendo-se em milhares de faíscas que saltitavam febrilmente, salpicadas de uma espuma branca e furiosa. O vento uivava, como se em algum ponto, não muito alto, houvesse uma corda de contrabaixo esticada, e por entre o som do contrabaixo continuava nos seguindo. O prédio onde moro. Na porta, O se deteve. Começou a dizer algo. Não, você me prometeu. Mas não a deixei terminar. Empurrei a porta depressa e entramos no vestíbulo. Sobre a mesa do supervisor, bochechas caídas e familiares estremeciam de agitação. Ao redor, um grupo denso de números. Havia alguma discussão. Cabeças penduradas no segundo andar, por cima da balaustrada, desciam correndo uma a uma. Mas voltarei a isso depois. Naquele momento, apressei-me em levar O para o canto oposto. Sentei-me de costas para a parede. Ali, atrás da parede, vi a sombra escura de uma cabeça grande deslizar para a frente e para trás na calçada. Saquei meu bloco de notas. O lentamente sentou-se numa cadeira e parecia que, sob seu unife, o corpo havia se evaporado, derretido, e apenas restara uma roupa vazia e olhos vazios que sugavam para um vácuo azul. Cansada. Por que você me trouxe aqui? Você me enganou? Não, silêncio. Olha ali, vê, atrás da parede? Sim, uma sombra. Ele esteve o tempo todo atrás de mim. Eu não posso. Entenda que eu não devo. Escrevo 2 palavras. Você vai pegar o bilhete e ir sozinha. Sei que ele ficará aqui. Sob o seu unife, um corpo roliço de novo pôs-se em movimento. Seu ventre se arredondou e nas bochechas, quase imperceptível, um amanhecer, uma aurora. Coloquei o bilhete entre seus dedos frios, apertei sua mão com força e, pela última vez, meus olhos encheram-se do azul dos olhos dela. Adeus. Talvez algum dia... Ela retirou a mão. Curvada, pôs-se a caminho devagar. Deu 2 passos, virou-se rapidamente e de novo estava ao meu lado. Os lábios se moviam, e com os olhos, com os lábios, com ela inteira, repetiam a mesma palavra várias e várias vezes para mim. E que sorriso insuportável! Que dor! Depois, aquela lasca humana curvada apareceu na porta. Uma minúscula sombra atrás da mesa. Sem olhar para trás,
depressa, mais depressa. Aproximei-me da pequena mesa de Yu. Com as guelras agitadas, indignadas e infladas, ela disse para mim: Você compreende? É como se todos estivessem loucos. Este aqui garante que ele mesmo viu, perto da casa antiga, um tipo de pessoa nua e coberta de pelos. Do amontoado de pessoas, uma cabeça eriçada do grupo, uma voz. Sim, mais uma vez, repito que vi sim. Bem, como você gosta disso, não é? Quanta insanidade! E esse insanidade, ela disse com tanta segurança e inflexibilidade, que me perguntei, não seria realmente uma insanidade tudo isso que vem se passando comigo e ao meu redor nos últimos tempos? Mas lancei um olhar para as minhas mãos peludas e lembrei-me. Você provavelmente tem algumas gotas de sangue da floresta. Talvez seja por isso que eu também te... Não, felizmente não era uma insanidade. Não, infelizmente não era uma insanidade. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.